Olá a todos e a todas. Eu me chamo Andrei, eu sou pesquisador no grupo Manacá, que é a linha de luz, né, responsável pela determinação de estruturas de macromoléculas, principalmente proteínas. E hoje eu vou falar para vocês sobre difração de raio-x e como a gente usa ela para conseguir enxergar os átomos e resolver a estrutura dessas macromoléculas e também de moléculas orgânicas. Bom, vocês devem ter ouvido falar, né, de síncrotron nos seminários anteriores, já devem ter visto bastante coisa até agora e pode parecer tudo um pouco diferente, complicado, mas na verdade a gente lida com essas mesmas propriedades, essas mesmas ideias, né, que a gente usa nos experimentos de luz síncrotron no nosso dia a dia. Como um exemplo bem simples disso é a nossa visão, como a gente observa, como a gente enxerga os objetos no dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente precisa para enxergar é de uma fonte de luz, que dentro da nossa casa, né, muitas vezes é uma lâmpada, quando a gente está do lado de fora de dia, pode ser o sol. Então, a gente precisa de algo para iluminar esses objetos, essas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, para que então esse objeto ele reflita, né, ele reflita, absorva, ele interaja com essa luz e isso seja percebido pelos nossos olhos. E ao fazer isso, intuitivamente, sem a gente pensar muito, a gente já consegue determinar a forma desse objeto, o tamanho dele, né, como o formato, as cores que esse objeto tem, e com base nas nossas memórias, né, e com essas observações que a gente faz através da visão, já atribuir uma utilidade, uma função para ele. E essa luz que interage com os objetos nada mais é do que a radiação eletromagnética, assim como a radiação síncrotron, assim como o raio-x produzido pelo síncrotron. E a gente justamente chama essa faixa, né, de visível porque ela é detectável pelos nossos olhos, que é essa faixa que vai mais ou menos aí de 380 até 700 nanômetros de comprimento de onda. E são justamente esses comprimentos de onda que interagem e a gente se dá muito bem, né, com esse espectro, a gente consegue visualizar esse espectro, porque essa é a principal intensidade de luz solar, essa faixa do espectro, né, é a principal intensidade de luz solar que chega até a atmosfera. Então a gente se adaptou a essa fonte de luz, né, a esse espectro visível que chega na atmosfera durante a nossa evolução, e por isso hoje a gente consegue enxergar esses comprimentos de onda e justamente utilizar ele, né, como um dos nossos sentidos para perceber o mundo ao. Mas o mais interessante é que esses comprimentos de onda que a gente enxerga, essas cores, né, que a gente consegue perceber nos objetos, elas provêm desses efeitos de reflexão e absorção dessa faixa de comprimento de onda por esses objetos. Né? Então, de acordo com as propriedades aí de cor, né, que a gente já vai ver no próximo slide, que vai ficar mais interessante, de acordo com essas cores, né, esses objetos eles vão absorver uma parte do espectro e refletir outra. E, né, de novo, que é onde eu quero chegar, nos átomos, né, o mais legal disso, esses objetos eles absorvem ou eles refletem determinados comprimentos de onda justamente devido a alguns compostos específicos que eles carregam. Ou seja, então se a gente pensar, né, que são compostos químicos, a organização desses átomos nos objetos é que justamente vai dar essas propriedades de cor, por exemplo, né, nas frutas que a gente vê ou em tintas que a gente tem nas paredes, nos carros, enfim, todas as cores que a gente percebe, né, no nosso dia a dia, elas possuem essa propriedade de ter essas cores diferentes justamente por causa da organização dos átomos nesses objetos. Que, novamente, né, nos alimentos, nas frutas, nas plantas, isso vai ser dado, por exemplo,
pelas moléculas de clorofila ou do caroteno nas cores amarelas, de antocianinas, que vão ter diversas cores de acordo com a organização atômica, com a composição molecular, né, dessas moléculas, e é justamente aí aonde a gente quer chegar na linha de luz Manaká. Infelizmente, né, o nosso olho ele só consegue enxergar objetos com tamanhos relativamente grandes, né, na escala do síncrotron aí, né? Então, a gente consegue enxergar objetos com mais ou menos 0,1 milímetro, que dá mais ou menos uma espessura de um fio de cabelo. Então, nesse slide aqui, que é bem legal, né, que se você imaginar, a gente consegue olhar para o nosso dedo, a gente consegue, se você observar um pouquinho melhor, né, a gente consegue ver ali as nossas papilas ali da pele, né, as nossas digitais, mas a gente não consegue ver a organização das células, muito menos uma célula única, né, na nossa pele, e obviamente muito menos as organelas dentro das células, as proteínas dentro da célula, e né, muito menos ainda os átomos que compõem essas proteínas. Ou seja, né, a gente pode, então, com isso, dizer que a resolução, essa distância mínima que a gente consegue resolver entre os objetos, ela é estritamente dependente da ferramenta de medida, ou né, da nossa detecção, da forma né, como um todo, de como a gente consegue enxergar essas coisas. Então, os nossos olhos, simplesmente, eles não vão conseguir detectar objetos menores que 0,1 milímetros, por exemplo, né? Agora, se a gente já adicionar alguma coisa a mais aí a essa nossa ferramenta orgânica, como por exemplo uma lupa, né? Ou vocês já devem estar pensando, né? Um microscópio, já consegue enxergar coisas menores. Então, se a gente coloca aí uma ferramenta adicional nessa nossa análise, nesse nosso experimento, vamos chamar assim, que a gente faz todos os dias, a gente já consegue enxergar coisas bem menores. Eu imagino que o microscópio seja a primeira coisa que vem à mente de vocês, né? Eu já tinha citado anteriormente, principalmente o microscópio óptico, por ele ser bem simples, né? Acho que todo mundo já deve ter, durante a graduação, pelo menos visto algum objeto no microscópio óptico. E, novamente, né? Ele consegue essa ampliação maior, ele consegue esse nível de detalhamento até algumas centenas de nanômetros devido às lentes, ou seja, essa ferramenta que a gente está usando. Mas é importante destacar que não basta a gente ter as lentes do microscópio, não basta a gente enxergar, né, com os nossos olhos essa radiação na faixa do visível. A gente precisa usar então, um comprimento de onda compatível com o tamanho do objeto que a gente quer usar. E né, a ferramenta, como a gente já falou, para eu atingir esse nível de resolução e ter esse detalhamento né, de objetos muito pequenos, que é o que a gente quer. Então, só para resumir, né, essa resolução, esse tamanho mínimo que a gente vai conseguir enxergar as coisas, né, aqui representado por D, ele vai depender do comprimento de onda e também dessa ferramenta, né, do nosso detector, vamos colocar assim também. Com isso nos dá, né, que com um microscópio óptico com luz visível, a gente tem essa ampliação máxima de algumas centenas de nanômetros. Né? A gente consegue resolver esses objetos com algumas centenas de nanômetros. É claro, vocês devem já estar pensando, tem um microscópio eletrônico. E sim, ele ainda cai dentro né, dessa nossa regrinha geral, porque lá a gente usa elétrons, a gente pode correlacionar os elétrons com comprimentos de ondas bem menores, aí perto da faixa de raio-x, mas eu queria só destacar que, principalmente do ponto de vista para experimentos com moléculas orgânicas, principalmente proteínas, não basta só a gente usar elétrons né, para atingir esse maior nível de detalhamento. A gente precisa também levar em conta algumas características desse experimento. Né? Esses elétrons eles vão causar danos à amostra e isso vai prejudicar a visualização em resoluções tão altas assim.
Bom, pois bem, então se a gente tem que usar comprimentos de onda compatível com aquilo que a gente quer ver, né, como regra geral, né, logo, a gente, para conseguir resolver distância entre átomos, que seria distâncias da ordem de uma ligação química, por exemplo, de uma ligação covalente, que está aí né, em algumas centenas de picômetros, a gente tem que usar raio-x, que é justamente o comprimento de onda que está nessa faixa entre os nanômetros e angstroms. Então, os raios-x, né, eles compreendem uma faixa aí de mais ou menos 0,15 até 100 angstroms, e eu só queria destacar uma questão mais técnica aqui, que para difração a gente normalmente usa essa, quando eu digo para difração, né, para resolver a estrutura atômica, a gente usa mais ou menos essa faixa de comprimento de onda, que vai de 0,5 a 5 angstroms, e justamente essa faixa vai nos dar uma resolução aproximada aí entre 0,6, que seria um limite aí bem alto que a gente consegue atingir, até 100 angstroms de resolução, mais ou menos nessa faixa. Bom, vamos lá então, né? Voltando no nosso experimento simples aí do dia a dia. Então, se eu quisesse enxergar um objeto muito pequeno, né, considerando a fonte de luz, eu deveria usar raio-x. E, é claro, eu preciso de um detector que detecte raio-x, afinal, a gente não enxerga, né, raio-x, a gente não tem visão de raio-x. Então, considerando o nosso experimento, eu basicamente substituiria a minha lâmpada por uma fonte de raio-x e usaria algo que conseguisse perceber, detectar esse raio-x. Que é basicamente o que acontece numa radiografia. Acredito que quase todo mundo, né, já deva ter feito uma radiografia, e lá acontece exatamente isso. A gente tem uma fonte de raio-x, o objeto, que é um osso, por exemplo, que a gente quer observar, e um detector que, hoje em dia, né, acho que quase todo lugar já usa telas fluorescentes, né, digitais, mas que poderia ser um filme de fotografia, por exemplo, né, uma coisa mais simples para a gente imaginar aí. Então lá a gente incide raio-x sobre o osso e detecta, né, nessa tela fluorescente, nesse filme. E, novamente, né, a gente não vê nenhum átomo, a gente vê apenas uma sombra dos nossos ossos, que seria algo capaz de a gente visualizar com luz visível, né, com os nossos olhos, se a gente removesse a pele, por exemplo, né? Então, a gente ainda tem um problema, né? Mesmo com raio-x e com um detector capaz de detectar raio-x, a gente ainda não consegue enxergar átomos. E, novamente, eu volto a reforçar aqui a ideia das ferramentas, a gente precisa de uma ferramenta como o microscópio, né, no caso da luz visível, para chegar nas resoluções que a gente quer. Então, com essa ideia do microscópio, né, eu acredito que alguns de vocês, eu pelo menos, né, antes de conhecer a difração e o síncrotron, né, seguindo nessa nossa lógica, eu pensaria, bom, então será que a gente pode substituir a lâmpada do microscópio por uma fonte de raio-x? E a resposta, infelizmente, é não. Se eu substituir, em primeiro lugar, né, pensando no nosso olho, de novo, a gente não vai conseguir enxergar. E mesmo que a gente conseguisse colocar um detector lá para enxergar isso, essas lentes, né, do microscópio, elas não conseguem, essas lentes convencionais, né, que a gente está acostumado a ver em microscópios, elas não conseguem modificar a trajetória do raio-x, ou seja, elas não conseguem refletir, refratar o raio-x para focar ele e dar essa ampliação que a gente vê com a luz visível. E então, qualquer instrumento baseado em lentes, como a gente está acostumado a ver em microscópios, ele não vai conseguir alterar esse caminho do raio-x e posicionar ele aonde a gente quer na amostra. Então, esse microscópio, da forma como a gente está acostumado a ver, eu quero destacar isso porque existem sim técnicas de microscopia de raio-x, mas esse microscópio, como a gente está acostumado a ver, com raio-x ele não seria possível. Mas, né, felizmente, há uma forma da gente simular essas lentes ou, né, substituir essas lentes com matemática. Isso, né, não deve ser muito animador para alguns de vocês e principalmente para os seus alunos nas escolas, mas isso é muito interessante e isso mostra como a gente consegue integrar disciplinas para chegar em técnicas fantásticas que nos permitiram
evoluir muito na ciência, principalmente na biologia e na química. Bom, voltando nessa história das ferramentas ou de como a gente concebe esse experimento, a gente cai em mais uma limitação, que para a gente atingir essas resoluções atômicas, a gente precisa da molécula que a gente quer analisar, né, no caso de uma proteína ou de uma molécula orgânica, no formato de cristais. Então, além de ter o raio-x do síncrotron, a linha de luz, né, guiando esse raio-x e focando ele na nossa amostra, a gente precisa que as nossas amostras estejam organizadas de uma forma específica, que é na forma de cristal. Como vocês podem ver, né, os cristais de proteínas podem ter diversos formatos, apesar de não ser exatamente como um diamante, né, os cristais de proteínas são bem bonitos também e, pelo menos para mim, muito valiosos. E só fazendo um parênteses aqui, né, vocês já devem ter visto bastante sobre síncrotron, mas eu queria destacar duas propriedades importantes para a técnica de difração, que é a alta intensidade desse raio-x produzido pelo síncrotron e, principalmente, o amplo espectro, o espectro contínuo na faixa de raio-x. Imagino que alguns de vocês, talvez principalmente da física e da química, já devem ter tido contato com difratômetros de laboratório na graduação. E é claro, esse experimento de difração ele pode ser feito sim em laboratórios, a gente não precisa do síncrotron, mas graças ao feixe intenso e colimado do síncrotron, e principalmente esse espectro contínuo que não é encontrado em equipamentos de laboratório, a gente consegue medir amostras mais desafiadoras, que normalmente são as mais interessantes, e fazer experimentos que nos permitam resolver a estrutura usando esse espectro contínuo do raio-x. Voltando, né, a falar da nossa ferramenta, que nesse caso é a linha de luz, ela pode ser comparável a um microscópio óptico. Então, na linha de luz, a gente vai ter um ondulador, que vai ser a nossa fonte de luz, que vai produzir raio-x a partir dos elétrons. A gente tem um monocromador, que vai selecionar o comprimento de onda desses raios-x, uma vez que a gente precisa de raio-x monocromático no experimento. Os espelhos, que podem ser comparados às lentes do microscópio, né, e vão servir para posicionar e alterar o tamanho desse feixe de raio-x lá na amostra. Né? Na Manacá a gente já conseguiu um feixe bem pequeno, né, na ordem de uns 15 microns. A gente pretende diminuir ainda mais e isso é extremamente importante para amostras mais desafiadoras, que normalmente formam cristais pequenos e precisam desse feixe pequeno também para ser difratadas. Então, lá na estação experimental, a gente vai ter um atenuador que vai funcionar como o diafragma, né, de um microscópio, alterando a intensidade do raio-x que chega na amostra, as fendas, que vão ter uma função parecida, uma câmera para visualizar a amostra, né, e alinhar ela na frente do feixe, e o goniômetro, que vai servir para justamente alinhar, posicionar, centralizar essa amostra no feixe de raio-x. E por último, e não menos importante, o detector, que vai enxergar essas reflexões, esses sinais de difração que vão ser produzidos a partir do cristal. Por que a gente precisa usar cristais, então? Mas antes disso, antes de responder essa pergunta, só voltando um pouquinho, né, o que são cristais? Cristais nada mais são do que sólidos, então a matéria no estado sólido, porém ordenados e periódicos. Então, ao invés de ter as moléculas ou átomos simplesmente, ou íons, simplesmente em qualquer posição, interagindo de qualquer forma, eu tenho essas moléculas distribuídas de forma ordenada e periódica no espaço. Além disso, eu posso caracterizar a minha amostra como um monocristal, que vai formar, vamos colocar aí entre aspas, um bloco só dessas moléculas organizadas e periódicas, ou eu posso ter vários pequenos cristais, como numa amostra de pó, onde esses vários pequenos cristais juntos, né, podem ser chamados de policristal. E por último, eu posso ter um estado amorfo, que é o que a gente não quer para esse experimento de difração para determinar a estrutura. Bom, pode parecer estranho, né, que proteínas formem cristais, mas as proteínas vão formar um cristal exatamente como um cristal de cloreto de sódio forma. Só que ao invés de eu ter os íons, né, de sódio e cloro organizados no espaço, eu vou ter essas moléculas de proteína formando esses arranjos periódicos. Então, essas moléculas elas vão interagir de uma forma ordenada,
respeitando uma orientação dentro de uma célula unitária, e essas células unitárias elas vão se organizar numa rede periódica. Então, esse conjunto vai formar o cristal, que é exatamente como um cristal de sal que a gente está mais acostumado a ver. Bom, para formar esses arranjos extremamente organizados e periódicos, a gente precisa de um processo lento para a formação desses sólidos. Então, para moléculas inorgânicas ou orgânicas simples, por exemplo, da química orgânica sintética, ou produtos naturais, a gente pode usar evaporação lenta ou resfriamento lento, onde a gente vai ter, então, uma solução supersaturada, onde essas moléculas vão precipitar de forma lenta e formar esses cristais. As proteínas, como elas são mais sensíveis à temperatura e a mudanças do ambiente, elas vão precisar de uma técnica um pouco mais branda, que envolve difusão de vapor. Então, a gente produz as proteínas em grande quantidade primeiro, né, para ter essa solução muito perto já da saturação. Vocês devem ter visto nos seminários do LN Bio, né, que a gente usa biologia molecular e, tipicamente, mais comumente, bactérias para produzir essas proteínas. E uma vez que a gente tem essa solução concentrada e purificada de proteína, a gente coloca num sistema fechado, onde a gente mistura a solução cristalizante com essa solução de proteína, e por difusão de vapor, uma vez que essa solução aqui vai ser menos concentrada, por difusão de vapor ela vai perdendo água, concentrando lentamente e formando esses cristais. A gente faz isso em placas de 96 poços, porque esse experimento ele é empírico. A gente precisa testar várias condições diferentes para encontrar uma condição que vai formar esses cristais adequados para a difração. Então a gente varia pH, concentração de sal e alguns agentes precipitantes para encontrar essa condição única ou quase única onde os cristais de proteína vão se formar. Bom, mas voltando na pergunta então, que eu fiz alguns slides atrás, por que a gente precisa do cristal para difratar e resolver a estrutura, né? O cristal, como a gente já falou, ele vai funcionar como um amplificador do sinal por ser essa rede periódica e ordenada. Então, como os átomos, as moléculas, eles estão organizados de forma periódica, as ondas que interagirem com a densidade eletrônica, né, dessas moléculas, o raio-x que vai interagir com essa densidade eletrônica, ele vai ser amplificado por essa rede. Então, o padrão de difração que a gente vai observar, ele vai ser resultado dessa soma de ondas, dessas milhares de moléculas que estão no cristal. Então, quando a gente tem uma molécula só, a gente tem um sinal de espalhamento, em teoria, né, que poderia ser observado, e quando a gente vai adicionando mais moléculas, né, nessa rede cristalina, a gente vai tendo a formação desses padrões mais discretos, em formatos de pontinhos, e justamente vão representar essa somatória de ondas. E por isso, quanto maior um cristal, quanto maior a massa, né, desse meu cristal, maior vai ser esse meu sinal. Então, aí que está a importância de um feixe intenso e bem colimado, feixes pequenos, como o da Manaká, porque dessa forma eu vou conseguir analisar cristais muito pequenos. Então, essas reflexões, né, esses sinais de difração, eles são caracterizados por uma intensidade e por um índice HKL, que nada mais é do que a posição dele nesse padrão de difração, que a gente pode chamar também de F, que no caso é a amplitude, mas que é comparável a intensidade e amplitude. Essas duas informações, a intensidade e a posição no padrão de difração, vai nos dar justamente as informações de quais átomos estão envolvidos ali, nessa interferência de ondas, essa soma de ondas, ou seja, a informação química, e a posição desse pico vai nos dar justamente as distâncias, né, a informação espacial de como estão organizados esses átomos. Então, né, já está quase claro aí, né, mas como é que a gente chega na estrutura? Mas antes disso, só para novamente reforçar e destacar como, né, a gente consegue essas informações de posição só olhando para o padrão de difração. Quando a gente tem um padrão de difração de uma proteína com esses tamanhos aqui de célula unitária, então é em torno de
80 angstroms, né, a gente vai ter esses padrões de pontinhos muito próximos uns dos outros, ou seja, distâncias pequenas, que na verdade, no espaço real, né, no espaço do cristal, vão ser distâncias grandes, ou seja, o padrão de difração ele é inverso do espaço real, ou seja, do espaço onde estão as moléculas no cristal. Já quando eu tenho uma molécula muito menor, como uma sacarose, com esses parâmetros de célula em torno de 10 angstroms, a gente percebe pontos muito mais afastados, né, e menos pontos nesse padrão de difração, que justamente vão demonstrar um cristal pequeno, né, com distâncias, ou melhor, uma célula unitária pequena, com distâncias pequenas entre as moléculas. Bom, como eu já falei, né, no outro slide, a gente tem informação de composição química, ou seja, de composição atômica, e a informação de distância, de posição. Então, essas duas informações são mais do que suficientes para a gente calcular a estrutura atômica. E agora entra a parte que eu falei lá no começo, né, de como a gente usa várias disciplinas, né, várias áreas da ciência para atingir um objetivo final que vai beneficiar áreas da química, da biologia, né, ou da física. Então aqui, ao invés das lentes do microscópio, a gente usa, né, o que eu estou chamando aqui de lentes matemáticas, que é a transformada de Fourier. Então, com a transformada de Fourier, a gente consegue, a partir dessa informação contida no padrão de difração, reconstruir o cristal, ou seja, as moléculas organizadas no espaço. E como a gente tem informação química, a gente sabe quais átomos estão lá, e com a informação espacial, a gente sabe quais distâncias esses átomos estão uns dos outros. Então, usando a transformada de Fourier, novamente, né, e essas informações contidas no padrão de difração, a gente consegue calcular a densidade eletrônica, uma vez que são os elétrons que interagem com o raio-x, e a partir da densidade eletrônica, a gente estima a posição do átomo e tem o nosso modelo atômico. Com essa informação de densidade eletrônica inicial, a gente pode ir otimizando a posição desses átomos, dessas moléculas, né? Então, mexendo um pouquinho lá na posição deles e recalculando isso novamente contra os nossos dados experimentais, que são os padrões de difração. Então, a gente vai fazendo isso em vários ciclos, num processo de otimização, até chegar num modelo que se pareça o melhor, o mais possível, né, com o meu padrão de difração, ou seja, onde a diferença entre os meus dados experimentais e o modelo que eu criei a partir dele, a partir da densidade eletrônica, sejam o mais próximos possível. Aí, então, a gente tem um modelo final que a gente vai usar para tirar as nossas conclusões, para entender melhor como as enzimas funcionam, para resolver a estereoquímica de um composto orgânico e, obviamente, né, para depositar essas estruturas nos bancos de dados públicos para que outras pessoas tenham acesso. E eu queria destacar, né, por fim, que apesar de ser uma técnica fortemente baseada em princípios físicos e matemáticos, ela foi extremamente importante para a biologia e graças à difração de proteínas, né, de cristais de proteína, graças à cristalografia, a gente conhece a estrutura dupla fita do DNA, como funcionam os processos de transcrição e tradução na célula e como os sinais, né, chegam na célula através dos receptores, por exemplo. Então, eu coloquei aqui só alguns exemplos, né, muitos deles resultaram em prêmios Nobel, mas eu coloquei aqui só alguns exemplos, mas que explicam quase todo o metabolismo celular, né? Desde a comunicação celular até como a célula produz proteínas, transcreve a informação contida no DNA e como tudo começou, né, com a estrutura dupla hélice do DNA. Só para citar dois exemplos de alguns resultados da linha de luz Manaká e também da antiga linha do VX-AMX2, eu vou mostrar aqui alguns estudos de transporte intracelular que foram feitos na MX2, né, no VX. Então, a gente estudou
proteínas que são responsáveis pelo transporte de vesículas dentro da célula. Vocês devem lembrar de mais ou menos como funciona então a sinapse, né, que libera neurotransmissores para os espaços, né, entre os neurônios, e essa liberação de neurotransmissores permite a comunicação entre os neurônios, e isso explica vários processos, né, neuronais, né, no nosso cérebro, por exemplo. Essas vesículas contendo esses neurotransmissores, elas são transportadas dentro das células por proteínas motoras, dentre elas a miosina 5. E graças à cristalografia, a gente conseguiu entender como essas miosinas são reguladas, né? Como elas são inibidas, né? Como elas entram num estado inibido e num estado ativo, e os detalhes, quais aminoácidos estão envolvidos, né, nessa interface do estado inibido, por exemplo. E não só a regulação dela em células de mamíferos, em células humanas, por exemplo, mas também a gente conseguiu visualizar, ter alguma ideia de como essas moléculas evoluíram. Porque se a gente observar uma miosina, né, um domínio, né, dessa miosina 5 humana e um domínio dessa miosina 5 de planta, elas são muito parecidas, o que demonstra que essa estrutura foi conservada na evolução devido à função dela no transporte intracelular. E, por fim, algo bem recente, né, que foi feito na Manacá, foram as primeiras estruturas resolvidas na Manacá, os estudos de biologia, tanto de biologia básica de proteínas do SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, e tanto, né, eu gostaria de destacar muito bem esses dois pontos para mostrar a versatilidade dessa técnica, né? Então, a gente estudou tanto a biologia básica dessas proteases do vírus, dessa principal protease do vírus, a 3CL, entendendo melhor como possíveis mecanismos de regulação podem ocorrer e regular a atividade dessa proteína, mas também foram feitos estudos de inibição dessas moléculas, buscando potenciais moléculas que podem se ligar e funcionar como inibidores e talvez, né, possíveis fármacos. Esses estudos foram feitos por grupos do LN Bio e também da USP de São Carlos. Como vocês viram, né, todos esses passos são extremamente complexos e, infelizmente, poucas proteínas, né, saem lá da produção em bactéria para virar uma estrutura no final. E isso se deve a problemas tanto na parte de biologia molecular, na produção de proteínas, como também na difração. E é por isso que eu gostaria de destacar aqui a importância dos círios e do desenvolvimento de novas instrumentações, né, de novas linhas de luz, que permitam analisar amostras cada vez mais desafiadoras, principalmente focando em automação. Então, na Manacá, a gente tem um braço robótico, por exemplo, que troca essas amostras, né? E em automação não só mecânica, como também no processamento de dados. Com isso, a gente espera que os pesquisadores venham até a linha de luz e consigam se concentrar mais nos problemas biológicos, nas questões científicas, e menos nos problemas ou nos desafios encontrados na linha de luz. E assim a gente espera contribuir, então, para o desenvolvimento, né, da ciência, tanto do Brasil como de outros pesquisadores que venham aqui. Bom, por fim, eu gostaria só de mostrar para vocês essas duas bases de dados, né, que é o CSD, que contém amostras, que contém dados de moléculas pequenas, moléculas orgânicas, e o PDB, que contém dados de proteínas. No PDB estão disponíveis abertamente todas as estruturas de proteínas depositadas, e tem uma seção bem interessante, que é esse PDB 101, que tem uma descrição mais voltada para a educação de moléculas importantes na célula. Então, lá tem páginas dedicadas a como funciona a replicação do DNA, como funciona a tradução a produção de proteínas pelo ribossomo. É bem interessante essa página. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida, esse é o meu e-mail. Vou estar disponível também para tirar dúvidas. E eu espero que isso tenha, pelo menos, né, despertado a curiosidade de vocês para procurar um pouquinho mais sobre cristalografia de proteínas e biologia estrutural. Obrigado.